e habitarei em vocês. Cumpre tua promessa nessa noite, mesmo sendo nós indignos, Senhor. Neste momento, perdoa, Senhor, o pecado meu e de cada um dos que estão aqui. Purificados pela tua graça, Senhor, perdoados pelo Senhor. Nós queremos nesse momento cultuar teu nome em espírito e em verdade. Agora, ao abrir a tua palavra, que o Senhor alimente a tua congregação, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite, irmãos. Tudo bem? Noite boa, hein? Amém. Louvado seja Deus. Ok, deixa eu conhecer aqui. Parece que temos uma amiga, a Sandra, está aqui com o Candé. Cadê o Candé? Oh, aqui do meu lado. É presente aí. Tudo bem, Sandra? Prazer, querida. Primeira vez que você vem aqui num domingo. Que legal. Você é muito bem-vinda aqui na nossa igreja, viu? Somos todos teus irmãos aqui. E o pessoal gosta de saudar aqueles que vêm pela primeira vez na casa de Deus, tá? Ela está aqui com vergonha. Tá bom? Então no 3 vamos dar uma boa noite bem sonora para Sandra, para sentir uma irmã nossa, tá? Sandra. 1, 2, 3. Esse é o teu lugar, tá, querida? Lágrimas de alegria, que assim seja, tá bom? Ok, gente. Estamos com a série, você sabe, todo domingo pregamos baseado em alguma série. E nós estamos na série Uma Questão de Identidade. Okay? Uma questão de identidade. Antes ainda de falar da série, deixa eu dizer para você, hoje especificamente, não teremos aquele momento lá em cima com os nossos amigos que estão aqui nos visitando, tá? Hoje somente não teremos. Porque hoje aqui, quando acabar o culto, nós aqui, os líderes, membros da comissão da igreja e mais alguns que foram ontem indicados, iremos começar a escolher os novos líderes da igreja para mais um período de 12 meses aí, tá bom? Então você que é membro da comissão da igreja, você que foi escolhido ontem também, acabou aqui, nem fica despedindo ninguém aí, já vai direto para a sala pastoral lá embaixo, tá bom? Já vai direto para lá, porque eu aguardo você lá para a gente começar já esses momentos aí, tá bom, gente? Vocês não atrasem, tá bom? Eu nem vou despedir o pessoal, vocês me perdoem, já vou sair por aqui, já vou lá para a sala. Mas como eu ia dizendo, a série Uma Questão de Identidade, estamos procurando nos identificar com Cristo, tá? E já entendemos que ser cristão vai além de participar de uma igreja, de estar batizado numa igreja certa, e que não basta apenas estar na igreja verdadeira, você precisa ser um cristão verdadeiro. Ser cristão é ser igual a Cristo. Já percebemos isso. Por isso, estamos analisando o caráter de Cristo para nos identificarmos com Ele. Já percebemos aqui algumas coisas do caráter de Cristo, como a simplicidade. O pastor Edson falou para vocês da simplicidade de Cristo. Falei para vocês que um cristão ele se sacrifica por Cristo. E na primeira noite aqui, há 3 semanas, eu disse para você que um cristão ele é corajoso como Cristo. E hoje vamos analisar mais uma vez o caráter de Cristo, mais uma característica de Cristo, tá? Quem somos nós para ficar analisando o caráter de Cristo, né? Vamos ver aqui, tá? A gente não está colocando a prova, na verdade estou colocando o meu e o teu caráter à prova, e não o caráter de Cristo, certo? E queremos sair daqui hoje mais parecidos com Jesus Cristo. Então abre a tua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 7. A palavra de Deus, ela sai com poder, viu, irmãos? Quando você vem com o coração preparado, quando o pregador vem ungido por Deus, quando há reverência na casa de Deus, Deus então se manifesta no meio do seu povo. E eu espero que Deus opere hoje aqui em cada um que necessita. Lucas capítulo 7. Olha o versículo 11. Lucas é o 3º livro do Novo Testamento, tá? Mateus, Marcos e Lucas. E não se confunda, Lucas não foi apóstolo, tá bom? Lucas era companheiro de Paulo, lá na frente, um médico, tá bom? Lucas 7, olha o verso 11. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. E lhe disse:
não chores. Chegando-se, tocou o caixão, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto, e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor, respeito, né? E glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Jesus indo para uma cidade chamada Naim. Os estudiosos aí, teólogos, pessoas que conhecem da geografia daquela época, dizem que Naim era um lugar assim, sabe, fim do mundo, que não dá em lugar nenhum. Sabe aquele lugar que você está na BR, que você não precisa passar por ele. Para você passar por ele, você vai ter que entrar, sabe? Quando você chegar lá, de lá você não sai para lugar nenhum, sabe? Quem conhece, por exemplo, o litoral sul da Bahia, tem uma cidadezinha chamada Canasvieiras. Aquela cidade você chega até ela, mas se você quiser sair, você tem que voltar e fazer todo o caminho. Ela está assim, ó, no mapa, você pega aqui assim, está aqui Ilhéus, aí mais para frente Olivença, aí vai ter Canasvieiras, vai fazer isso aqui assim. Aqui do lado vai estar Porto Seguro, mas por ali você não consegue ir para Porto Seguro. Você tem que voltar tudo lá para ela, depois pegar a BR-101 e chegar. É o lugar de onde você não sai. Ou seja, você chegou ali, você tem que sair pelo mesmo caminho por onde entrou. É só quem está realmente procurando aquela cidade que vai naquela cidade, ok? Uma cidade sem ladeiras, não tem nenhuma ladeira na cidade. É uma cidade interessante que foi lugar ali, foi palco do descobrimento do Brasil também. Ali os portugueses também chegaram ali com o cidadão que diz aí que descobriu o Brasil. Entenda, Naim era assim também. E que diferença faz isso, pastor? Jesus não tinha nada para fazer em Naim. Tinha nada a ver com o caminho dele. Os que traçam a rota de Jesus naqueles dias ali, ele estava indo por um outro caminho, ele desviou a rota para ir a Naim. O que tinha em Naim que Jesus se interessou tanto de passar naquele vilarejo andando quilômetros a pé? Havia uma mulher aflita, uma viúva, e só tinha um filho. E o filho, que era a esperança dela de se manter viva, estava morrendo. Para Jesus isso faz diferença e é importante. E a Bíblia diz que ele foi até ela e se compadeceu dela, sentiu compaixão. E disse para ela: não chore. Ó, amigo, essa é uma das piores frases para você dizer num velório, tá? Você não tem esse direito de chegar para uma pessoa que está ali e perdeu o filho e falar: não chora não. E tem gente que fala assim: você não tem fé não? Você não é adventista, por que você está chorando? Dá todo o direito de falar assim: estou chorando porque eu sou ser humano. Por isso, não fomos feitos para morrer. Não adianta você dizer não chore. Senta do lado da pessoa e chora junto com ela. Agora Jesus pode dizer não chore. Porque ele diz assim: já vou fazer você dar risada. Mandou parar o caixão, falou: para isso aí. Olhou o morto ali e falou assim: levanta. E sabe que Jesus disse jovem, falando para ele, porque se Jesus não dissesse que era com ele, levantava, todo mundo tinha morrido. Quando Jesus ressuscita Lázaro, ele fala: Lázaro, sai daí. Quando ele chega para o jovem, ele fala: estou falando contigo. Porque se Jesus falar assim: levante os mortos, levanta todo mundo de uma vez. E é o poder de Deus, não é assim que vai ser quando Jesus voltar? Ele vai dar ordem e todo mundo levanta de uma vez. É o poder de Jesus Cristo sobre a morte. Amém, irmãos? E Jesus naquele momento devolve a alegria para aquela mulher ia passar necessidade. Até hoje não é fácil ser uma viúva. Até hoje não é fácil ser uma viúva. Mas naquele tempo era muito pior, tá? As mulheres não tinham essa oportunidade de trabalho. Essa mulher ia passar fome. Mas ela tinha um filho, ali estava a esperança dela e perdeu o filho. E Jesus disse: vou mudar a rota hoje que eu preciso encontrar uma pessoa que está sofrendo. Uma característica de Jesus e que você e eu precisamos desenvolver é a bondade. Ser cristão é ser bondoso. Eu queria ver um outro episódio da Bíblia junto com vocês. Ainda ali no Novo Testamento. Aí mesmo em Lucas, olha o capítulo 10. Você está no 7, né? Olha o capítulo 10. Jesus conta uma das parábolas mais conhecidas, que deu nome a grandes entidades filantrópicas, inclusive hospitais. Nós temos um hospital com esse nome, nós adventistas. Você lembra, é a parábola do bom samaritano, não é? Quando chega ali no versículo 25, 10, 25, né, começa a parábola, tá?
E disse que um advogado quer colocar Jesus contra a parede e pergunta para Jesus, eu estou resumindo, que a gente vai ler só um verso, e ele quer jogar Jesus contra a parede e fala assim, qual é o maior mandamento na lei? Jesus falou assim, como é que você entende a lei? O que você me diz? Você é advogado? Me diga você. Jesus, ao invés de responder, jogou para ele, né? E ele falou, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, toda a tua alma, todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele falou, está muito bem, você estudou bem, faça isso e você vai viver. E o rapaz ficou se sentindo humilhado. Como é que um rabizinho desse agora... E ele querendo se justificar, diz que faz uma outra pergunta, mas não é tão simples assim, quem é meu próximo? Jesus falou, deixa eu contar uma história para você. E há claramente indícios claros de que essa história não era uma parábola. Foi uma história que aconteceu naquele dia. E tinha gente ali naquela sala que participou dessa parábola. Lembra? Que teve um que passou, o homem caiu, um estrangeiro estava lá, caiu na mão de uns salteadores, ficou no meio da estrada, passou um sacerdote e passou de lado. Passou um levita, passou de lado também. Falou, isso não é comigo, não posso tocar em cadáver. E essa história é verídica, essa história aconteceu e os dois estavam na sala ouvindo a história que Jesus contou. E diz que chegou um estrangeiro, não se preocupou quem era, foi lá e ajudou. E aí Jesus faz a pergunta para ele, quem foi o próximo daquele que estava em necessidade? E lá a resposta vem, acompanha comigo aí, capítulo 10, verso 36. Qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse Jesus, vai e procede tu de igual modo. Não é negócio de debate. Seja bondoso, Jesus está falando para ele. Não é questão de debate. Você não está aqui para debater comigo, você quer debater comigo. Seja bondoso. Alguém já disse por aí que é melhor ser bondoso do que estar com a razão. Não é? Tem gente que está certinho. Tem gente que entende a doutrina bíblica de um jeito que você fica assim fascinado. Fala, cidadão tem conhecimento, mas é ruim que é um... Já viu gente ruim dentro da igreja? Já viu isso aí? O cidadão conhece tudo, você fala assim, dá um estudo bíblico aqui sobre o santuário. E ele vai, pega e... É ruim. Trata mal os filhos, trata mal a esposa. Ninguém quer um vizinho desse. Mas ele na igreja, meu amigo, o que você quer saber? Pergunta para mim aí que eu respondo. Por isso o apóstolo Paulo disse que não é a letra que faz diferença, né? A letra mata. Tem um texto aqui de uma escritora americana, eu sempre cito ela aqui, eu gosto demais. Ellen White. É um livro dela chamado O Desejado de Todas as Nações. Pode comprar de olho fechado. Na página 504, falando desse cidadão aqui, olha o que ela diz. Cristo recomendou ao doutor, vai e faz da mesma maneira. Olha o que ela diz agora para nós. Fazer e não meramente dizer, eis o que se espera dos filhos de Deus. Fazer. A nossa religião tem que ser uma religião prática, de ação. Senão a gente se engana, vem para a igreja, ouve o sermão, faz a lição de escola sabatina, devolve o dízimo e fala assim, fiz minha parte. Eu vi umas fotos hoje no Facebook de alguns jovens aqui dessa igreja, que nesta madrugada estavam entregando sopa aí, em algum lugar aqui, para os mendigos e tal, na rodoviária. Isso é bondade. Madrugada é hora de estar dormindo. É uma hora terrível de ficar acordado. Se está acordado, está fazendo besteira. Dificilmente está lendo a Bíblia, orando, só quando está em desespero. Mas normalmente, o que passa na televisão depois dessa hora é complicado. É ou não é? Estava lá fazendo o quê? Bondade. Isso é religião na prática. Fazer e não meramente dizer. Você está no livro de Lucas? Vai para frente aí, ó. Passa João e chega no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Capítulo 9. Atos capítulo 9. Morreu uma mulher ali, tá? Nesse relato aqui. Uma mulher que é muito conhecida pelo nome dela, que já foi um nome muito conhecido na igreja adventista, agora está se perdendo e tal. Mas, durante muito tempo, a gente dava até o nome para um departamento da igreja. Olha o verso 36. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Lembra do tempo que a gente chamava Dorcas? Na Adra, né? Dorcas. Era ela notável pelo quê? Pelas boas obras e esmolas que fazia. Havia uma mulher lá, ela era notável, todo mundo percebia, porque ela se prontificou a fazer duas coisas na vida. Vou praticar boas obras e vou dar esmolas para as pessoas. E aí a mulher morreu, gente. Olha o verso seguinte.
Verso 37, ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Estavam lá fazendo o velório, não é? E ali diz a história nos versos seguintes que Pedro estava ali perto. Diz que souberam que Pedro estava ali, meu amigo. Vamos perder tempo, né? Chama Pedro que ele pode fazer alguma coisa. E o Pedro chegou e ressuscitou a mulher. E mais uma vez, olha o que diz essa mulher, Ellen White. Eu achei um texto que ela fala sobre Dorcas. É um livro chamado Atos dos Apóstolos, 131 é a página, tá? Ela diz assim, ó. Era uma digna discípula de Jesus. E sua vida estava repleta de atos de bondade. Sabia quem carecia de roupa confortável e quem necessitava de simpatia. E liberalmente ministrava aos pobres e tristes. Olha a última frase, presta atenção. Seus hábeis dedos eram mais ativos do que sua língua. Ela não era muito de pregar. Se Dorcas fosse membro da igreja hoje, possivelmente ela nunca pegava o microfone aqui para pregar. Ficava aí quietinha, mas todo mundo conhecia. Porque é a mulher que está levando sopa, é a mulher que está costurando roupa, é a mulher que está ajudando o pobre, é a mulher que está confortando quem está passando dificuldade. Sabia todo mundo que estava passando dificuldade. Essa era a vida de Dorcas, bondade, amigo. E quando morreu a igreja falou, não dá para viver sem essa mulher. Não tem como. Precisamos dela. Pedro está ali, ressuscita, uma mulher dessa tem que continuar viva. Bondade, bondade. Capítulo 25 de Mateus. Abre a tua Bíblia mais uma vez. Primeiro evangelho de todos, 25. Juízo final. Acertos de conta com Deus. Momento que eu e você haveremos de passar, ok? Todo ser humano vai passar por esse momento. E nesse momento, no dia do acerto de contas, olha o que é que vai contar para Deus. Verso 31. 25, 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Olha o que ele vai dizer para cada um. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estavas nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes pequeninos, meus irmãos, a mim o fizestes. No dia da volta de Cristo, ele não vai te perguntar assim, você decorou o verso para memorizar da escola sabatina? Ele não vai te perguntar isso. Quando você estiver na presença dele, ele vai falar assim, você sabe de qual o estudo bíblico número 18, ouvindo a voz de Deus? Me diga os textos que comprovam que o sábado é o dia do Senhor. Não. E naquele dia, não sei se você percebeu, Jesus não mostra a obra que ele fez em favor das pessoas. Agora é a vez dele mostrar as obras que nós fizemos no nome dele. Esse é o dia do acerto de contas. E naquele dia não vai valer o título, o que vai valer naquele dia? A bondade na vida de uma pessoa verdadeiramente convertida. E você percebe que o povo toma um susto, né? Quando é que te vi preso? Mais uma vez, permita ler um texto aqui dessa autora. Inclusive, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, talvez vocês não saibam, mas existe um programa na internet que tem todos os livros em português dessa autora, e tudo de graça lá. E eu entro lá, eu tenho no meu computador, tem um programinha, você baixa lá e guarda no teu computador. Se até o pessoal ali de cima, se alguém digitar aí, quem sabe, Fúvio ali, se alguém aí puder, Ramad, digitar e deixar no quadro, quem sabe os irmãos vão poder, fica lá no quadro, sem problema, vão poder entrar, acessar depois, www, e aí o nome dela, Ellen White, tudo junto, Ellen com 2 L's, tá bom? E-L-L-E-N, de navio, W-H-I-T-E, White, ellenwhite.com.br, desculpa, Ellen White, e ainda tem mais uma palavrinha, tá? ellenwhitebooks, tá bom? B-O-O-K-S. Ellen White Books é o nome do site.
Você colocou isso daí, você entra lá no site, você não quer baixar no teu computador, se tiver internet aí até e puder colocar o site, não, mas está aí, ó. Se você clicar dessa maneira lá, você vai achar todos, aí você procura uma palavra, aparece todas as referências assim, ó. Por exemplo, você fala assim, puxa, queria ver o que Ellen White falou de simpatia, aí você coloca lá, simpatia, buscar. Aparece em todos os livros dela onde aparece a palavra. Aí você escolhe o texto que você quiser. É assim que eu seleciono. Eu queria falar sobre bondade hoje. Queria saber o que Ellen White falava sobre bondade. Coloquei lá, já busca rapidinho, tá? Tem todos os livros em português dela, tá bom? Ellen White Books. E se você tem aí no seu iPad, nesses smartphones aí, você consegue baixar o programa. Então você tem onde você estiver. Está no ponto de ônibus, está no ônibus e está lendo um livro interessante, tá? Olha o que ela fala sobre o dia do juízo. Ela diz assim, ó, aqueles que Cristo louva no juízo, talvez tenham conhecido pouco de teologia, não sabem explicar as doutrinas, mas nutriram seus princípios, mediante a influência do Espírito, foram uma bênção para os que o cercavam. Mesmo entre os gentios, existem pessoas que têm cultivado o espírito de bondade entre os pagãos, irmãos. Antes de lhes haverem caído aos ouvidos as palavras de vida, acolheram com simpatia os missionários, servindo-os mesmo com o perigo da própria vida. Há entre os gentios almas que servem a Deus ignorantemente, a quem a luz nunca foi levada por instrumentos humanos. E é muito comum as pessoas perguntar, pastor, e aquelas pessoas que nunca receberam o estudo bíblico, elas vão se perder? Olha, ela está dizendo isso. Há entre os gentios pessoas pagãs, pessoas que nunca foram receber um estudo bíblico. E o que vai acontecer com elas? Ela mesma responde, todavia não perecerão, conquanto ignorantes da lei escrita de Deus, ouviram sua voz a falar-lhes por meio da natureza e fizeram aquilo que a lei requeria. Suas obras testificam que o Espírito Santo lhes tocou o coração e são reconhecidos como filhos de Deus. Amém? Cuidado para não condenar pessoas que você vê aí fora só porque não está na igreja verdadeira, só porque não guarda o sábado, só porque não está na igreja sentadinho toda semana. Talvez esse pagão ali, esse gentil ali, esteja servindo a Deus de maneira mais pura e devota do que eu e você. Cuidado, não condene ninguém. É importante conhecer a verdade, mas mais importante é ser transformado pela verdade. Um verdadeiro cristão é igual a Cristo, e Cristo era bondoso. Cristo era bondoso. Vamos ler um último texto nessa noite. Marcos capítulo 6. Vamos ler o último texto da palavra de Deus dessa noite. Marcos capítulo 6. Vai falar sobre Cristo. Marcos capítulo 6 é o segundo evangelho da Bíblia. Okay? 6 no versículo 34. 6 no versículo 34 diz assim: ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus estava cansado, um dia inteiro de pregação, de trabalho, pegou um barco e quis fugir para ter um lugar retirado sozinho. Quando ele chega lá do outro lado, já tem uma multidão esperando ele. E Jesus podia naquele momento falar assim, pelo amor de Deus, eu estou cansado. Não quero conversar com ninguém. Que é isso? Não me dá um dia de folga? Me deixa inquieto, pelo amor de Deus. Volta amanhã e escuta esse negócio aqui, não quero saber. Quando ele chegou, olhou para as pessoas e ele leu no semblante das pessoas o cansaço. Não era cansaço físico, cansaço espiritual. E ele olhou para as pessoas e teve compaixão delas. Jesus tinha compaixão. A palavra compaixão é uma palavra grega. Eu peguei aqui, ela é até difícil de ser falada aqui. Do grego é uma palavrinha splagnizomai, nome de remédio, né? Vem do grego, significa ser movido pelas entranhas. E como o português não tem como colocar ali, não pega bem, né? Fala assim, Jesus foi movido pelas entranhas. Como não tem uma tradução, fala assim, e sentiu-se compaixão. E se condoeu, aparece algumas vezes na Bíblia, né? Jesus, quando via uma situação complicada, amigos, eles sentiam um embrulho no estômago, sabe? Eles sentiam. Mas é diferente do que acontece hoje. A gente sente o embrulho no estômago. Passa na rua, vê alguém morto, vê um problema, liga a televisão. Até chora às vezes, mas não faz nada.
Jesus sentiu íntima compaixão e falou assim: senta aí, gente, que eu vou ensinar vocês agora. E é nesse contexto aí, nos próximos versos, que quando acaba o sermão, Jesus faz aquela multiplicação de peixes e pães para mais de 10 mil pessoas, tá? 5 mil homens, fora criança e mulher, tinha mais de 10 mil pessoas brincando ali. Então veja, ele não só pregou para as pessoas, mas ajudou quem estava passando necessidade, estava com fome. Eu vou ajudar para vocês, eu vou ajudar vocês, eu vou curar quem precisa de cura. Esse é o Jesus da Bíblia, né? Aqui diz um cidadão o seguinte: a vida de Jesus sugere que a semelhança de Deus, quer ser semelhante a Deus? Eu queria ser como Deus. A vida de Jesus sugere que a semelhança de Deus significa alcançar uma vida compassiva. Demonstrar compaixão é ser como Deus. Se você for como Deus, você vai ser uma pessoa compassiva. O alvo da compaixão de Cristo, porque eram ovelhas sem pastor. Eram como ovelhas sem pastor. Os efeitos da compaixão de Cristo, né? Começou a ensinar-lhes. Biblicamente, amigo, compaixão significa ação. Foi isso que Cristo fez. Compaixão não é ficar só ali, e aí chora, assiste um filme, vê um vídeo no Facebook, e aí se lamenta. A melhor ajuda que eu vou dar, eu vou compartilhar. Não mudou em nada a situação de quem está com aquela situação. Eu vou curtir. É essa geração hoje. Hoje nós estamos vendo uma religião sem compaixão, irmãos. Sem dó das pessoas. Sem misericórdia das pessoas. Nunca foi propósito de Deus que os filhos de Deus fossem assim. Existe uma guerra velada, não é? Alguns ramos da igreja hoje é assim, ó. Um certo ramo da igreja evangélica hoje se denomina pentecostal e diz que é a igreja do poder, ok? Lá tem manifestações espirituais, tem milagre, tem cura. A pessoa entra lá e sai andando, meu amigo. Deixa a muleta para trás. Então ele diz assim: nós temos o poder. E uma outra parte da igreja evangélica diz assim: mas nós temos a verdade. A gente pode até não ter poder, mas a gente tem a verdade. E desse lado muitas vezes se encontra o adventista. Ele não vê muito milagre assim, sobrenatural acontecendo na igreja dele, mas a verdade, e o adventista quando encosta com alguém já fala assim: você tem que conhecer a verdade. Já você tem que conhecer a verdade. É ou não é? O adventista gosta de falar isso aí para os outros. Você tem que conhecer a verdade. Porque é a verdade que liberta. Não tem uma gota de poder. Você tem que conhecer a verdade. Aí o pentecostal fala assim: não, eu não quero verdade. Eu sou poderoso. Eu foro e a pessoa é convertida. E vou dizer um negócio, hein? Você pega esse pessoal aí nessas clínicas de recuperação, a maioria está lá transformado por causa desse pessoal pentecostal aí. Foi ou não foi? É ou não é? Temos pouquíssimas clínicas adventistas. A maioria desse povo aí. Então um lado diz assim: eu tenho poder. E o outro fala: eu tenho a verdade. Os dois estão errados. Deveríamos estar do lado da verdade e com o poder de Deus. A igreja de Deus, ela tem a verdade, tem o poder, e o principal é a bondade. Porque o poder, de uma certa forma, traz uma arrogância espiritual para quem tem o poder. Já percebeu? Já percebeu como se portam esses pastores aí cheios do poder na televisão? Você não consegue nem falar com ele, meu amigo. Se você quiser uma entrevista, o máximo que você consegue é um lenço cheio de suor, assim, leva para casa isso aí. E lava esse troço. O povo não lava, deixa do jeito que está ali, porque faz milagres. Você não tem nem como ter uma audiência com um cidadão como esse. Você vê que o poder, mesmo espiritual, traz uma arrogância. Amigo, ser cristão é ser igual a Cristo, e ser igual a Cristo é ser bondoso. De que adianta você ser um líder da igreja e você não ser bondoso? De que adianta? De que adianta saber explicar tudo? Saber dar o estudo bíblico, saber pregar, saber... De que adianta? Diz que um dia fizeram um concurso sobre oratória, sabe? Na igreja. Uma igreja aí de algum lugar. Fizeram um concurso de oratória, para ver quem falava melhor na igreja. E todos tinham que recitar o Salmo 23. De maneira poética. De maneira floreada. E vieram os jovens. E cada um de um jeito, com uma música de fundo e tal. E veio um outro e falou, e veio outro, vieram vários. E de repente, veio um senhor de idade, mancando ali devagarinho, se arrastando, fez silêncio na igreja. E começou a falar o Salmo 23. E quando ele começou ali, o Senhor é o meu pastor. Com a vozinha fraca. A igreja começou a ficar emocionada, começou a se comover.
Uma pessoa que estava visitando, cutucou outro e falou assim, mas os outros falaram de maneira muito mais bonita. Por que o povo aqui está se comovendo com... Aí ela disse assim, emocionada, disse assim, é que todos os outros conhecem o salmo do pastor. Esse daí é o único que é amigo do pastor do salmo. Pessoa bondosa. A pessoa bondosa tem autoridade. Lembra daquela mulher que se dedicou, aquela católica sincera que se dedicou a cuidar das crianças pobres e abandonadas lá na Índia, nas ruas de Calcutá? Lembra dela? Madre Teresa, todo mundo chama de Mãe Teresa, né? Madre Teresa, católica. Ela sabia explicar a verdade do santuário? Muito possivelmente não. Ela sabia dar um estudo bíblico certinho sobre o sábado. Guardava o sábado? Conhecia alguma coisa aí de Espírito e Profecia, Ellen White e tal? Conhecia? Se conhecia, não obedecia. Ou não tinha como algo de fé. Em Harvard. E quando ela chegou naquela universidade pagã, que começou como uma universidade cristã, mas hoje o paganismo tomou conta. E quando ela se levantou para falar, os jovens todos ouvindo ali, lotado, isso é uma história verídica, tá? Essa história aconteceu. Ela se levantou para falar para aqueles jovens, o diretor ali do lado, todo mundo sentado, e o diretor preocupado, o que é que essa mulher vai falar, o que é que essa mulher vai falar, porque ela tem uns discursos assim. E quando ela levantou, ela disse assim, nessa faculdade, o espírito de irreverência é total. Os jovens estão perdidos. A promiscuidade, prostituição, lascívia. E começou a... E o diretor falou assim, me dei mal. Agora me dei mal. Porque o diretor não conseguia nem falar direito e os alunos já faziam protestos. E agora vem uma mulher dessa, uma velhinha, nem se veste muito bem, não fala muito bem. E ele ficou preocupado ali e ela detonou e sentou. E quando ela sentou, os alunos se levantaram e começaram a bater palma para ela. E o diretor ficou assim, como é que pode isso? E o diretor falou com o outro auxiliar dele e falou assim, da onde vem a autoridade dessa mulher? Ao que o outro respondeu, vem das ruas de Calcutá. A autoridade dela é o que ela fazia lá. E o mundo inteiro respeita essa boa católica aí. Ah, não é? Eu respeito muito uma mulher como aquela. Ser cristão é ser como Cristo, e ser como Cristo é ser bondoso. Gostaria que você tomasse uma decisão nessa noite. De repente você já conhece a verdade, né? Mas não tem sido transformado pela verdade. Ontem alguns de vocês saíram de tarde visitando algumas pessoas, né? Algumas até que já foram membros da igreja, se afastam. Aí você fica assim, mas como é que uma pessoa, pastor, conhece toda a verdade e ainda se perde? Como é que uma pessoa conhece a verdade e se afasta? Eu fico feliz, sabe, quando vejo algumas pessoas procurando conhecer mais da palavra de Deus. Principalmente esse pessoal que é recém-batizado, eles têm uma sede, né? Eu também fui assim. Mas às vezes a sede está sendo canalizada para o lugar errado. É só acúmulo de conhecimento. E agora eu quero conhecer tudo sobre essa profecia, eu quero agora esse estudo. Por que você não toma uma decisão de começar a conhecer o que são as boas obras? A piedade, a bondade. Pode ver que esses atos nossos aí de bondade são coisas assim, acontecem algumas vezes no ano só, já percebeu? O que a gente faz todo dia? Vamos ler a nossa lição da escola sabatina. Irmão, você não pode parar de fazer a sala 57. Você não pode deixar de orar. Você não pode deixar de ler a Bíblia. Eu disse para uma pessoa essa semana, visitando uma pessoa essa semana, que às vezes a nossa comunhão, a nossa devoção se tornou o próprio Deus da gente. Se tornou o próprio Deus. A gente idolatra a nossa devoção. E se não faz um dia ali, se não lê um dia, sai mal, sai com medo, o carro pode virar, porque pode acontecer alguma coisa. E se bater o carro então, fala, tá vendo? Foi porque não entrou na sala 57. Como se Deus fosse ruim, que nem eu e você assim, né? Para poder bater em você, só porque você não leu a Bíblia hoje. Já passei dessa fase. Procuro ler todos os dias. Não me sinto bem realmente quando leio, mas não com medo de Deus. O medo de Deus eu não tenho. Não gosto. Você fica meio vazio durante o dia, realmente você não se alimentou, é ruim. Mas medo não tenho mais. Deus não é assim. Deus é bondoso, amigo. E Deus espera que eu e você sejamos também bondosos. Tome uma decisão hoje. De a partir de hoje, mais do que conhecer doutrinas, é importante conhecer a verdade. É ou não é? Mas permita que a verdade santifique você.
Como seria bom se os membros desta igreja fossem conhecidos aqui na vizinhança. Se as pessoas olhassem para a igreja de Sobradinho e dissessem assim: aquela igreja lá é a igreja da bondade. A igreja da comunidade é a igreja da bondade. Normalmente as pessoas conhecem a gente porque não trabalha no sábado, já viu? Quem são os adventistas? Aqueles que não trabalham no sábado. Aí é ruim, hein, irmãos? Aí é bruto, hein? Aí é ruim. Aí é ruim. Quem são os adventistas? Eles não tomam café. E estou inventando não. Essa semana encontrei um amigo meu aqui que eu batizei lá em Florianópolis, no meu primeiro ano como pastor, e ele estava aí e tal, com uns amigos dele, uns representantes, uns políticos e tal. Fui lá naquele hotel San Marco lá, fui buscar ele lá, aquele negócio chique e tal, não sei o quê. E saímos para comer e um amigo dele foi junto, não um adventista. Sentamos ali, nós três, eu, minha esposa, ele, comemos ali uma pizza e tal, e ele tomando a cervejinha dele, e no final ele olhou para mim e falou assim: vocês ainda evitam o café? Seria bom se ele olhasse e falasse assim: vocês ainda são aquele povo cheio de boas obras, gosta de ajudar as crianças, gosta de ajudar, ainda daquele jeito? As pessoas... Vocês não gostam, né, de pimenta, não sei o que e tal. Eu fico até com vergonha com uma conversa dessa. Eu falava, virava para o canto aqui, não sei o que. Aí depois ele falou uma coisa bonita. Ele falou assim: vocês ainda continuam ajudando os pobres para poder estudar nas escolas adventistas? Porque eu lembro que pessoas lá que eu conheci estudavam lá com bolsa. Aí eu, sim, a gente continua fazendo isso daí. Inclusive eu fui ajudado quando eu estudava lá e tal. Aí a conversa mudou. Mas quando lembra da gente porque não toma café, quando lembra da gente porque a gente não trabalha no sábado, tem algum problema, irmãos. As pessoas deveriam lembrar da gente assim, ó: vocês ainda são aquele povo que no sábado, ao invés de trabalhar, vocês vão para os hospitais ajudar, ó. Vocês são aquele povo que no sábado à tarde vocês saem para visitar as crianças no lar infantil. Aí é bonito, irmãos. Aí é bonito. Aí quando lembra da gente porque não trabalha, que não toma café, aí porque não come queijo, que não come carne, isso aí, sinceramente, é triste. Ser cristão é ser igual a Cristo. E Cristo era bondoso. Eu queria orar por você e por mim, para que nós fôssemos pessoas mais bondosas a partir de hoje. Mais importante do que estar com a verdade é ser bondoso. Tem gente que conhece a verdade e não vai entrar no céu. Tem gente que não conhece, mas nutriu a teologia da verdade, que é bondade. Jesus era bondoso. Vamos nos levantar? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Tu és a própria bondade. Não tem como te temer, te servir, Senhor, sem ser transformado à Tua imagem, à Tua semelhança. Um dia éramos assim, parecidos contigo, lá no Jardim do Éden. Mas depois que o pecado entrou, Senhor, temos tido dificuldades até mesmo para sermos bondosos. Às vezes o bondoso é passado por trouxa, por bobo. Senhor Deus, fecha os nossos ouvidos para essas zombarias. E que possamos, ó Deus, ser mais parecidos com o bondoso Salvador. Esta igreja aqui, Senhor, eu oro por mim, por esta igreja aqui agora. Todos que aqui se encontram. Que nós sejamos mais do que meros conhecedores da verdade. Porque a letra ela mata, ela traz arrogância espiritual. Eu sei que o Senhor quer que a gente conheça a verdade. O Senhor não quer nenhum ignorante no meio do teu povo. Mas, Senhor Deus, se tivermos que conhecer menos de teologia e mais da tua bondade, que façamos essa decisão, Senhor. Senhor Deus, que eu, como pastor desta igreja, seja também um homem bondoso, Senhor. Mais do que apenas alguém que vem aqui pregar, ensinar. Ajuda-me, Senhor, a ser zeloso de boas obras. E o mesmo que peço para mim, para minha casa, eu peço para esses irmãos queridos aqui também, Senhor. Que as pessoas possam conhecer a igreja de Sobradinho, não somente a igreja da comunidade, como um slogan apenas, mas que por trás desse slogan esteja a realidade da bondade no meio da comunidade. Que o teu povo seja um povo cheio de boas obras, Senhor. Que faz isso não para parecer, mas porque a gente quer parecer, nós queremos nos assemelhar ao Senhor Jesus Cristo. Leva-nos para casa em paz. E que esta semana seja para nós uma semana onde iremos manifestar bondade.
Nós oramos agradecidos no nome bondoso de Jesus. Amém, Senhor.